Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo capítulo do podcast Limite. Eu sou a Camila Dalmédico, comunicóloga, publicitária, marqueteira, e estou aqui de novo com meu parceiro comunicólogo também, mais conhecido como Red Boy, Alex Ferreira. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, tranquilo. Então tá Tudo bom. bem com a nossa audiência aí também. Sejam bem-vindos a mais um programa. Sejam bem-vindos. No primeiro programa falamos de ensino bilíngue, falamos dos pequenininhos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e agora estamos aqui com dois monstros aí do PV do iLimite, que é o pré-vestibular do iLimite. Então sejam muito bem-vindos, Didoné e Fernando, que são coordenador e orientador do pré-vestibular e do ensino médio do iLimite, além de serem professores. Fernando, professor do quê? Filosofia, sociologia, jogos de poder, arte contemporânea. E vai! Quando o Joné me convida de atualidades, é a cadeira dele. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade e tenho certeza pela aula que você vai dar pra gente aqui hoje. Vamos aprender juntos. Didoné, professor do quê? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Geografia. Geografia? Também trabalho um curso de atualidades, se chama Argumente. E agora, como coordenador, eu pisei um pouquinho no freio, mas também já trabalhei em filosofia e sociologia no iLimite, e aí eu passei esse trampo pro Fernando, que está fazendo com muita excelência, diga-se de passagem. Grande satisfação tê-lo com a gente. Brinca com os alunos que eu sou o Didoné 2.0. 2023, entendeu? All Black. Versão nova. All Black, Foi bem. A primeira versão já precisa de uma revisão geral. Já precisa trocar o Verdaberquim, já não vai mais. Né? Eu ouvi hoje essa fala, a pessoa foi cumprimentar alguém, né? Não aperta muito não, que senão as peças vão cair. Né? É mais ou menos isso. Já tá rachado, né? Muito bom. Antes de começarmos aqui, é importante dizer que estamos no YouTube, né? No canal do YouTube do iLimite. E também você pode escutar isso, se você é a pessoa aí, né? Está se transportando de um lugar para o outro, pode escutar esses podcasts do iLimite também no Spotify, né? Então, show de bola. Que chique. E outra, já começo perguntando o seguinte, Didoné, quem deve escutar esse podcast? Para quem estamos falando aqui? Bom, em primeiro lugar, para todo mundo, que é mais propaganda para nós, né? Mas falando sério agora, gente, quem deve ouvir, né? Quem entende, de uma maneira ou de outra, que estar no ensino superior de qualidade, é um projeto de vida, é algo que pode revelar, pode realizar sonhos e que precisa de um auxílio sólido, profissional, humanizado, com um sistema de ensino consolidado, né? Então, se você pensa na possibilidade de construir uma vida de ensino superior, especialmente em cursos mais concorridos, mas não apenas, e precisa de um auxílio, mas um auxílio profissional, experiente, metodologicamente sustentado, vem bater um papo com a gente, que modéstia à parte, a gente sabe o que faz e os números estão aí para comprovar. É isso aí. E Fernando, quem vocês querem lá dentro? Acho que todo mundo tem um algumas perfil inspirações. De aluno, assim, além disso que o Didoné falou. Eu acho que todo mundo tem algumas inspirações, eu tenho a minha. Eu me lembro de um militante pastor batista norte-americano chamado Martin Luther King. Tem uma frase dele, um discurso, todo mundo conhece, né? I have a dream. Então eu acho que é isso. Acho que é o aluno que tem um sonho, que tem a ousadia de acreditar em si. Se você tem um projeto, se você tem as suas dúvidas, os seus anseios, todos nós temos nossos temores, mas se você tem coragem para arriscar em você, arriscar no sonho de um nível superior, de uma universidade pública ou privada que possa te possibilitar um novo horizonte financeiro, novo horizonte de contatos, de um mundo, de uma realidade que não é a sua, talvez, eu acho que esse aluno é o aluno que a gente quer, que o mundo precisa. Eu acho bonito que é isso, hein? Corte, né? Pô, vai dar um corte isso aí, hein? Você viu? Eu achei bonito isso aí. Mas pior que é verdade. Eu acho que às vezes, né, quando a gente tá, principalmente nessa fase, o terceiro pro PV, e a gente não logra sucesso em uma universidade, a gente tem muito o vício de se sabotar, de pensar, não vai dar certo, né? Não deu certo, automático, parece que vai no automático, sim, né? E o pré-vestibular, ele é um salto no escuro
E quando bem assessorado, é um salto no escuro bem planejado. Bem planejado é o indivíduo do que você sai, como você sai da universidade. Como bacharel, como licenciado, e como você sai do PV? Como estudante. Como estudante bem preparado para acessar uma boa universidade. Então, é arriscar em si. E esse processo que a gente tem, que os alunos, principalmente numa fase de 17 até o céu é o limite, né? Não tem idade para isso. Nós temos muitos alunos, por exemplo, que estão em segunda carreira. Legal. E que por vezes pararam o seu curso, ou por vezes terminaram a primeira graduação e voltam por quê? Ferdido, né? Eu tive medo no terceiro ensino médio e eu decidi mudar, ou não, eu não decidi mudar, mas eu percebi, eu me descobri que eu acho que eu gostaria de ser outro tipo de profissional. E eles nos pedem essa ajuda, então é isso. A pluralidade de sonhos é muito alta, mas o sonhar é algo inerente ao ser humano, né? Então, porque é uma fase de muita angústia, eu acho que não só do vestibulando, quanto da família, né? Porque é muito cruel com esse jovem e com a família esse processo de escolha do que vai ser quando crescer, né? Que a gente vem ouvindo isso desde os 5 anos de idade, quando a gente começa ali no Jardim 1, aquelas conversas todas, o que você vai ser quando crescer. Essa frase é incrivelmente forte, né? E quando chega na hora de decidir o que você vai ser quando crescer, às vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente não sabe, né? Quando vocês falam em um ensino humanizado, de uma certa forma, essa conversa, né, informal, se assim a gente pode falar, com o aluno, vocês acreditam que é um diferencial de vocês também para poder, de repente, o cara chegou com um olhar para medicina, mas às vezes não é para medicina, é para engenharia ou para engenharia e medicina ou qualquer outro curso da área, qualquer área do conhecimento. Essa conversa, essa troca de ideias, essa orientação, né? É o principal, porque o conteúdo é óbvio que o aluno vai ter que saber para fazer a prova, né? Mas é esse por baixo do pano, né? Essa conversa que eu acho que é o grande diferencial. É mais ou menos por aí? Eu diria que é por baixo do pano e por cima do pano. Acolhimento envolve também um caráter metodológico. Há um jeito de se fazer, né? Ainda que muitas vezes para o aluno ou para a aluna pareça uma conversa informal, olha, vamos ouvir um pouquinho as suas dores, vamos olhar para elas, mas assim, por trás disso há todo um conteúdo, há uma série de conceitos, uma maneira de se olhar para isso, né, para orientar. Então, sim, esse é um trabalho que a gente faz. Acredito de verdade que é um diferencial, né? Porque aqui existe um equilíbrio muito delicado, viu, Alex? Muito delicado, que é assim, eu estou completando 20 anos, na verdade, quase 21 anos como professor, e a minha carreira está muito em cima de grandes instituições particulares, com material ali voltado para os grandes vestibulares. Né? Trabalhei em bastante lugar. E eu tenho muito respeito e sou muito feliz por estar no Limite mesmo, porque é uma das pouquíssimas escolas que eu trabalhei que conseguiu equilibrar duas coisas. Que assim, de um lado, você tem que ter um ensino forte, você tem que ter ali uma oferta de conteúdos bem ampla, porque, querendo ou não, nesse sentido, quem dá a tônica são os vestibulares. São eles que decidem. Olha, eu vou cobrar isso. Você tem que saber isso e boa. Né? É uma relação de poder ali desigual. Então, você tem que ter, você tem que oferecer. Tá? E não basta falar, você tem que ensinar. Eu consigo falar sobre todo o conteúdo de geografia em um mês, mas ensinar vai o ano todo. Né? Então, esse é um ponto. Então, esse é um lado da balança. E o outro lado é realmente a questão da humanização, de tratar o aluno como sujeito e não como um número. Só que o que a gente viu, o que eu vi em muitas escolas? Uma coisa ou outra. Então, ou você tem escolas de ensino muito forte, mas que tratam os alunos como números, tá? Ou então você tem escolas que apostam num acolhimento que, se me desculpa a palavra, chega a ser romantizado. Né? Como se um abraço magicamente fosse aumentar as notas. E não é nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Então, assim, é acolhimento metodologicamente orientado para construir resiliência para estudar, para acreditar no seu projeto de maneira concreta. Né? E isso exige a gente olhar para algumas dores e lidar com elas. Então, veja, muitas vezes a gente escuta aluno falando isso, e isso é uma armadilha, tá? Que eu vou falar assim, eu quero fazer direito, por que eu tenho que saber matemática? Porque eu sou de humanas, né?
A gente pode ir longe nessa discussão, mas eu não vou longe nela. Eu vou ser bem curto. Assim, o vestibular cobra. É concorrido. Então você tem que saber matemática. Tá? É uma resposta, não é uma escolha. É uma resposta um pouco cínica, mas ela é verdadeira. Sim. Você tem que lidar com ela. Tá, e daí? Então é o seguinte, se você não consegue agora entender, tá, que você precisa estudar matemática para o seu projeto de vida, estude matemática apesar dele. Sim. Mas assim, você vai ter que lidar com essa dor. E você não está sozinho, você não está sozinha com ela. Sim. Tá? É uma dificuldade? Não é uma dificuldade, é um desafio. E como que a gente supera o desafio? Com resiliência, com método, com planejamento, esse tipo de coisa. E algumas dessas dores vêm de traumas, né, Dides? A nossa educação básica brasileira, ela traumatizou os alunos com a matemática, né? Quando nós vemos os diversos mecanismos de avaliação internacional, nós estamos na incômoda posição de antepenúltima no último PISA, né? No último PISA. Então, fazer o aluno acreditar que algumas disciplinas, cara, você precisa disso. Você precisa disso para esse momento. E de alguns traumas que por vezes não são deles, algumas angústias que não são dos alunos, por vezes são de outros contextos. Às vezes é de casa, né? Muitas vezes de casa, muitas vezes dos amigos, muitas vezes o medo de, não, eu tenho que prestar isso porque... E as justificativas são múltiplas, né? Então essa é uma especificidade dos pré-vestibulares presenciais, né? Essa é uma grande vantagem. Principalmente no contexto pós-pandêmico, a gente viu que uma coisa básica, gente precisa de gente. Gente precisa de gente. E eu acredito que cada vez mais, eu posso estar errado, porque eu não tenho bola de cristal, viu? Mas eu acredito que existe uma força muito grande em cima do EAD, né? Da distância, e tá tudo certo, a tecnologia tá aí para isso. Mas eu acredito que a pandemia também trouxe essa necessidade da aproximação. Porque às vezes fica tão frio, né? E às vezes uma boa conversa facilita tanta coisa na cabeça de um jovem de 17, 18, ou às vezes de um cara de 30 que está querendo mudar de carreira, né? Então acho que essa proximidade de vocês têm a proximidade também com os pais? Chegam a trocar uma ideia com os pais? Sim. Porque às vezes tem um pré-vestibulando em casa. Tem uns pais mala também, né? Que fica cobrando o filho e às vezes não é aquilo que o filho quer para ele, ou às vezes é aquilo que ele quer continuar a carreira que o pai tem, que ele gostou, mas a cobrança excessiva também não é boa, né? Vamos lá, vamos falar sobre famílias então? Vamos falar. A gente faz o processo de acolhimento, sim, né? Para o ensino médio, a comunicação com as famílias é uma parte fundamental do processo. Fundamental. E não só para os alunos que apresentam alguma dificuldade em notas, etc., mas no geral. Né? Muitas vezes a gente chama as famílias para fazer elogios aos filhos. A questão é transparência na relação. Né? Legal. No cursinho PV, a gente espera que os alunos sejam adultos, né? Ou seja, autônomos. Mas isso não significa frieza ou indiferença. Nós recebemos, sim, famílias. Hoje mesmo, né, recebi o pai de uma aluna fantástica, está com a gente desde o ano passado, está fazendo cursinho. Infelizmente, não teve notas suficientes para o curso que ela queria. Então, ela estava emocionalmente fragilizada e pediu ajuda para o pai e o pai pediu ajuda para a gente. Então, esse trabalho, ele faz parte do nosso cotidiano e é importante também. Não é porque o aluno do cursinho é autônomo, né, que ele precisa estar sozinho. Sim. Né? Então, deixar isso bem claro. Agora, em relação às famílias, alguns pontos têm que ser muito, muito bem esclarecidos, né? Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, é muito importante a gente se lembrar que os nossos filhos não são nossa propriedade. Eles não são repositórios dos nossos sonhos. Eu tenho 2 filhos, né? E é claro que eu já fantasiei o futuro deles. Eu já fantasiei aonde eles devem estudar, que curso fazer. Agora, qual é o limite, né, daquilo que eu espero para eles e da violência que eu posso impor sobre eles? Esse é um assunto delicado. E como eles entendem isso, né? E como eles entendem isso? Alguns alunos conversam com a gente, qual é a grande angústia? Fer, você não sabe o que meu pai falou. Eu falo assim, o que ele te falou?
Ele falou que quer que eu seja feliz. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? De fato, o apoio, para eles é um sofrimento. O que é ser feliz? Como que eu vou? Exato. Como que eu vou ser feliz? Ele quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja feliz e ele escolheu o curso que eu vou fazer, muitas vezes. E aí eu queria fazer o gancho, desculpe interromper, porque assim, de novo, a questão da balança. Então, de um lado, nós temos famílias assim positivas. Você vai fazer esse curso porque eu escolhi, porque é o melhor para você, porque a sua família tem isso. Então, aí nós temos uma violência. Sim. Agora, do outro lado, também isso que o Fernando falou é muito pertinente. Eu não me lembro qual foi o filósofo, Fer, se você lembrar, você me fala aí, que falou que a gente sofre por 2 motivos, né? Ou por falta de vida ou por excesso de vida. Não lembro se foi o Schopenhauer, me esqueci agora, me perdeu. Mas assim, isso também é um ponto. Às vezes, o excesso de carinho e de cuidado é interpretado por um aluno como fonte de angústia. Então, assim, quando eu falo para os meus filhos, eu quero que vocês sejam felizes e nada mais, todo mundo aqui entendeu o que isso significa, né? Mas o adolescente nem sempre entende isso. Às vezes, ser feliz torna-se uma obrigação. E aí você não vai ser feliz, porque é uma obrigação. Né? Então, assim, a primeira dica que eu dou para as famílias é o seguinte. A decisão de se fazer um PV, ela precisa ser tomada em conjunto no seguinte sentido. Né? Então, a não ser que o aluno seja mais velho, tenha uma fonte de renda ou consiga uma bolsa, o investimento financeiro, o tempo, virá da família. Então, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Ok, beleza. Essa decisão sendo tomada em conjunto tem que ser muito transparente, com tudo em cima da mesa. Então, é o seguinte, olha, que curso você pretende fazer, se você mudar de ideia, como é que vai ser, isso, aquilo. Se você passar naquele estado, não tem como a família bancar. Se você passar aqui, dá para a família bancar. Assim, uma conversa entre adultos. Isso é importante. Ainda que o seu filho e sua filha sejam menores de idade e você seja responsável por eles, ou não seja menor de idade, ainda que exista uma relação vertical, porque são pais falando com filhos, mas assim, tentar diminuir essa distância vertical, tentar trazer um pouco mais para horizontal. A gente vai tomar uma decisão juntos, né? E feito isso, o que eu recomendo às famílias é o auxílio nos procedimentos simples do cotidiano, sabe? Eu acredito que para grandes problemas a gente não vai encontrar grandes soluções. Para grandes problemas, a gente vai encontrar pequenas soluções muito práticas, mas orientadas por um eixo. Né? Então, assim, você quer dar o máximo de apoio para o seu filho, para sua filha que está passando vestibular? Ajuda a acordar cedo. Entendeu? Ajuda a estudar. Quando a pessoa estiver cansada, oferece um ombro amigo. Né? Cuidado para não fazer sabotagem. Então, assim, se sua filha decidiu estudar no sábado, não fica pressionando ela para passear, para ir para a praia junto com a família, entendeu? Porque você acha que está fazendo bom ou bem para ela. Minha filha está sofrendo e eu quero levar ela para a praia para dar uma distraída. Sim, eu acho isso bacana, mas a decisão não é sua. Não é. Pergunta. Vamos para a praia esse fim de semana dar uma desencarada? Porque às vezes a aluna ou o aluno precisa daquele sábado, precisa daquele tempo. E tudo que ela quer ouvir é que ela está no caminho certo. Né? Então, eu acho que essa balança é muito delicada. Né? Às vezes você tem uma pressão muito grande e às vezes você tem um acolhimento que é desesperado. Então, não. Sabe? Cotidiano, passo simples. Seguinte, filho, feriadão prolongado, a gente vai pra praia. Você quer ir ou não? Tá? Quer, leva o material, não leva, você que sabe. A gente vai. Sabe? Assim, como adultos. Mas eu vou ficar... Não, então, beleza, acolhe. Mas esse tipo de tratamento Mas isso é que importante. você falou como adultos, de uma certa forma, eu acho que é importante você colocar isso para quem nos ouve agora, para o pai e também para o aluno, para o filho, que a partir do momento que você terminou ali o terceiro colegial, automaticamente aquela sua vida de não responsabilidade, vamos colocar assim, né? Ela meio que tem um ponto final e abre-se um parágrafo diferente, né? Na minha época, pula linha, dedinho e começa um parágrafo, né? De fato, essa conversa é necessária entre pai e filho, porque muitas vezes pode me transparecer que essa conversa às vezes não existe.
né? E o aluno precisa entender que aquela responsabilidade Agora é dele. né? O pai tá ali para dar o reforço possível, né? A ajuda possível, os professores, sim. Mas aquela responsabilidade, de fato, é dele. Assim como foi até o terceiro ano, mas não com tanta... autonomia a gente vai construindo, né? Isso, Um passo cada vez. usar responsabilidade, mas não sei se esse é o termo correto. Mas falta, de repente, essa conversa para o aluno também entender e falar assim, opa, agora a bola tá comigo, né? E eu tenho que ver o jogo para como é que eu vou distribuir isso, né? Eu penso que falta essa conversa e, por vezes, o aluno precisa de uma ajuda para entender que ele é protagonista do sonho dele. Ele tem que ser protagonista do sonho dele. Eu não posso fazer um pré-vestibular porque o meu pai quer que eu faça um pré-vestibular. Houve uma conversa com a minha família, ou por vezes eu, enquanto aluno, sugeri. A gente tem dezenas de alunos, né, Gilné, que falaram, olha, meu pai falou que se eu quisesse fazer tal universidade eu faria. Não, mas eu decidi isso porque, Fernando, eu acredito, é o meu sonho. Eu vou conseguir. E já temos dezenas também de casos de sucesso, de pessoas que acreditaram e de que entendem que precisaram renunciar. Precisaram renunciar a alguma coisa. Escolher fazer um pré-vestibular, renúncia de alguns momentos com as famílias. Sim. Nesse sentido, como o Joné estava colocando, as famílias precisam entender que o aluno precisa de ajuda para fazer essa renúncia. Entender que ele precisa dessa renúncia. E é por um tempo determinado, né? Um tempo determinado. Exato, tem aquela brincadeira, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 passos à frente, né? Exato. Ou investir no futuro, chame do que quiser, mas é necessário. Eu costumo colocar muito assim, paralelo com o esporte de alto nível, né? Você pega um nadador, por exemplo, é ele e a piscina. Ou um tenista, é ele contra alguém ali, né? E o nadador, eu já tive conversas com nadadores aqui de Americana que ele não tem festa, ele não tem balada, ele acorda cedo, ele treina X horas por dia, ele se alimenta de acordo com o que a nutricionista... Então, assim, existe uma renúncia para ele conseguir a medalha. Sim. Né? E esse aluno ele tem que entender que existe uma renúncia para ele conseguir a tão esperada vaga seja no que ele quiser. Né? Então, acho que essa conversa é necessária, porque às vezes a pessoa acha que levou o colegial na manha e chega nessa hora que tá todo mundo num nível muito parecido, né? Então, às vezes, um ponto ali naquela prova vai diferenciar, né? Você sabe um ponto, eu concordo contigo, e sabe um ponto que é necessário colocar na preparação do aluno? Porque nós temos um público muito diverso, né, Dins? A gente tem um público muito diverso. O limite é para alunos que, por vezes, fizeram um bom ensino médio, em uma escola, enfim, que desse condições para que ele tivesse uma competição com outras instituições. Às vezes o próprio limite. Como o próprio limite. Mas a gente também recebe alunos que, por vezes, vieram de escolas públicas, vieram de outros contextos educacionais não favoráveis e a régua do vestibular assusta muito os alunos, às vezes. Sim. E uma coisa que a gente fala para os alunos você tem um grande adversário, de fato. Você tem uma prova a enfrentar e você tem você. Você é um grandíssimo adversário na sua vida. Vai te acompanhar, inclusive, você, né? É um jogo. Então, se supere. Tudo é processual. É óbvio que é um grande desafio entender a física, a sociologia, a biologia. Mas é um grandíssimo desafio também ficar 1, 2, 3 horas por dia estudando. Que implica método, que implica dedicação, que implica renúncia. Então, fazer o aluno entender esse processo no pré-vestibular é necessário porque o público é heterogêneo. E é muito vantajoso que ele seja heterogêneo. Por quê? Porque eles se incentivam. Alunos de realidades diferentes visualizam possibilidades diferentes, carências diferentes que às vezes um tem e o outro não tem. Admiração, um quanto de competitividade também entre eles, Se é o mesmo curso, já é meu adversário. Às vezes eles se entendem. Mas é interessante, nós temos muitos alunos do mesmo curso que estudam em grupos. Legal. Estudam em grupos. Tem um grupo de alunas, numa turma nossa MED, especificamente, que eu vi uma delas sozinha na sala um dia, né? Lá para umas 7 horas da noite, elas ficam de manhã até o anoitecer, tá lá. E quando eu vou embora, eu dou uma rodadinha nas salas para ver se tá tudo bem e tal. E ela tava lá aberta com o notebook e com o Google Meet aberto lá. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Tô usando com as amigas. Eu falei, mas
Você abre para estudar em conjunto? Sim, Fer, a gente fica todas nós aqui pra gente conseguir, porque quinta-feira à noite é muito difícil pra gente ficar estudando depois das 5 horas. Mas se a gente tá junto, ainda que toda a gente esteja quietinha a estratégia aqui, que elas usaram, né? É a estratégia que elas utilizaram. Porque às vezes uma vai bem na matéria A, outra vai bem na B, Sim, tenta total. explicar de um jeito ali, Total. entre elas, que às vezes é difícil falar, mas às vezes o professor chega num ponto que às vezes o aluno com o aluno consegue, Sim. opa, achou um Sim. jeito ali de conseguir passar aquela informação de uma maneira que elas entendam, né? Agora sim, a gente assustou bastante os vestibulantes dessa conversa que a gente teve aqui. Imagina, A gente imagina. assustou um pouco. Mas falando de coisa boa agora, Vamos lá. como é que vocês observam? Por que é tão legal estudar no Limite? Como que é o dia a dia Né? do aluno do Porque eu acho que é Elite? isso que é o Do PV esse do também é o Elite. grande lance, né? Porque a gente, pô, angústia, problema, prova, Sim. cara, isso daí vai ter suor, nervoso, ansiedade, isso vai ter, não tem jeito, faz parte do jogo. Mas eu fiz a minha também- matrícula, cheguei lá, É, o que acontece? Mas também jogar é gostoso, né? Qual Jogar é meu dia a gostoso. dia? Sim. Como é meu dia a dia? Vou deixar pro Johnny, mas se eu fosse aluno, eu queria ter aula com o Zerbe. Ah. Pra mim, o Zerbe... Ele dá aula do quê? Zerbe dá aula de matemática. Matemática. Vulgo Papai Noel do Illimit. Que legal. Ou o Pedro Lúcio, que todos os momentos da história ele estava lá. Ele estava lá. Isso deve ser legal. Um jovem senhor de seus... Pedro Lúcio, ele deu aula no cursinho para o vestibular. Quando o vestibular estava pensando em vestibular, ele já estava dando aula. Ele pariu a Unicamp, Ah, a USP exatamente. e outras universidades. Ah, mas vamos lá, eu queria pegar a pergunta de vocês, já fazendo um gancho com o que a gente estava conversando. Por que é tão legal estar no Limite? E é, viu? E é. Tá? Quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo agora, sabe que a gente está aqui representando a escola que a gente trabalha e quer falar bem dela mesmo, Lógico, né? Mas sim. assim, a gente convida qualquer um a vir fazer uma visita, trocar ideia com os nossos alunos. Eu falo com tranquilidade, assim, é legal estar no Limite. Por quê? Bom, voltando um pouquinho que a gente estava conversando, qualquer coisa que a gente faz na vida, né, envolve um significado. Envolve um significado. E eu tenho muito orgulho de saber que no nosso trabalho, um dos processos é ajudar o aluno a construir os seus significados. Esse é o ponto. Aí é que vem a questão da orientação do Fernando, aí que vem a questão do acolhimento dos professores, né? Ajudar o aluno a construir seus próprios significados. Então, vou pegar o exemplo que você deu agora, Alex. Eu conheço atletas da natação que abrem mão de festa para treinar. Para eles, não. Né? Até peço desculpas por falar em nome dos outros, mas assim, não é assim, eu perdi uma festa para me esforçar mais. Não. Eu treinei mais tempo. Sabe? Essa é uma escolha que está muito clara, que é muito tranquila. Sabe? Assim, eu não... Ai, nossa, eu deixei de ir para academia ou ir para uma festa para estudar até as 8 da noite. Não, eu não deixei de fazer nada. Eu escolhi. Eu escolhi. Sabe? Pô, que bom Não é que eu sofrido. escolhi. Exato. Né? Eu gosto muito da etimologia da palavra sacrifício. Né? Sacro ofício. É o trabalho dos santos. Sim. É uma santificação. Né? É isso. Sim, eu tenho festa. O que me impede de ir? Nada. Eu escolho não ir. Por quê? Porque eu vou ter certeza que vou passar no vestibular? Não. Não existe certeza. Porque isso faz sentido para mim. Significa algo. Sim. Quando eu me olho no espelho, eu vejo Legal. alguém que eu gostaria de ver. Sabe? Então, nesse sentido, por que é legal estudar no Limite? Porque isso a gente valoriza, antes de tudo. Construção de significado. Né? E esse significado, ele tem que ser reproduzido, reafirmado todo dia. Todo dia. Então, vou te dar um exemplo. A gente chegou a, entre aspas, brigar não, mas assim, uma discussãozinha com alguns alunos e alunas, porque a gente precisava fechar a escola até às 7 e não quer que a escola fique fechada até às 7, porque que fique até às 8 e 9, para estudar na escola. Né? Outro exemplo, o estudo individual, ele é necessário? Ele é necessário. Ele é necessário, estudar sozinho. Mas nós também incentivamos a organização de estudos em equipe, em grupos, como o Fernando acabou de citar. Legal. Por que isso? Porque conhecimento nunca é uma relação entre sujeito e objeto, é sempre entre sujeitos. Sim. É uma questão de linguagem. Então, quando o professor, a professora está lá explicando uma matéria, você tem ali uma linguagem. Né? E que funciona muito bem, mas ela vai até um certo ponto. Sim.
Quando você está estudando com um colega que está prestando o mesmo curso que é seu concorrente, por exemplo, ou não, é outra linguagem. Como vocês acabaram de falar. Olha, isso aqui eu entendo mais, você entende menos. É outra linguagem, ela é mais horizontal. E quando você estuda sozinho ou sozinha, também há um diálogo ali. Há um diálogo ali. Né? De você com você mesmo, com você mesma. Isso faz diferença. Inclusive, eu falo para os meus alunos, não tenham medo de parecerem, né, loucos. Tá? E eu falo isso sem nenhum capacitismo, sem nenhuma... Né? Não tenham medo. Então, assim, fale sozinho. Fale em voz alta. Se tranca no quarto. Fale consigo mesmo. Quem vai passar a fazer o que está acontecendo? Estou aprendendo. Né? Então, assim, no campo da pedagogia, eu acredito muito no que eu vou falar agora. Pode até existir autodidatismo. Pessoas autoditadas podem até existir. Mas não existe autoaprendizado. Não existe. Tá? O aprendizado é sempre uma relação dialógica, como diria Bakhtin. É sempre no diálogo, é sempre ali, ó. Tem outro ali. Ah, e quando eu estou sozinho? Tem outro chamado você. Né? Quando o Alex está sozinho lendo, ele está dialogando com alguém chamado Alex. Está ouvindo a voz dele. Né? Então é isso. Quer dizer, é uma relação que tem a sua objetividade nas aulas, no cotidiano, mas tem as suas subjetividades, na relação com o outro. Né? E nesse sentido, a gente busca envolver os alunos nas nossas atividades, nos nossos projetos. Então, assim, vamos fazer uma festa, um aulão dica e uma festa na véspera da Unicamp? Vamos. Para quê? Não é para fazer uma revisão em 3 horas de todo o conteúdo, não. É para trazer leveza para o espírito. Então, a gente dá risada, tenta adivinhar o tema da redação, um professor faz piada com o outro, porque é o momento. Agora, isso só faz sentido porque a gente teve todo um ano de trabalho. Né? Se o ano todo fosse uma festa, não daria para fazer uma festa na véspera da Unicamp, porque todo mundo ia estar desesperado. Sim. Né? Então, uma espécie de recompensa simbólica. Sabe? Recompensa. E também tira aquele peso Exato. do dia da prova, né? Exatamente, né? Quer ver, ó, assim, o que eu acho, né, que é um bom planejamento? O bom planejamento, ele tem que ter uma linha muito sólida, sabendo onde ele quer chegar, mas ele tem que ter uma gordura para queimar, ele tem que permitir a resiliência, né? E aqui eu vou fazer um elogio para nós mesmos, assim, na cara dura, com todo orgulho. No ano passado, nós sentimos nos vestibulares que a carga de filosofia e sociologia estava diferente do que a gente estava acostumado. Estou falando aqui dos grandes circuitos aqui de São Paulo e Enem. Né? Claro que o aluno que vai prestar o UFO já estava acostumado com essa carga mais pesada. Mas a gente sentiu. Então, assim, no planejamento, no final do ano passado, conversei com a mantenedora, com a diretora, falei, eu gostaria de dobrar a carga de filosofia e sociologia no cursinho. Eu gostaria de dobrar. E gostaria que o professor Fernando assumisse essas aulas, porque a expertise dele é mais sólida do que a minha, ele pode concentrar o trabalho nisso. A mantenedora comprou a proposta. Comprou. Beleza, começamos. Mas não deu outra. Não deu outra, Camila. A Unicamp cheguei em abril e falou, vou cobrar mais filosofia e sociologia. E, de fato, cobrou. É o feeling de quem entende, exatamente. né? Exatamente. Então, quando você me pergunta por que é sorte. gostoso estudar no E-Limite? Não é, né? É preparo. É porque esse olhar humanizado, ele não é apenas para chorar junto quando as coisas dão errado. O trabalho humanizado, nada contra isso é importante também, tá? Mas o trabalho humanizado é um trabalho no qual a metodologia tenta trabalhar no campo da subjetividade. No campo do feeling, como você falou. Tem alguma coisa ali diferente acontecendo, a gente se antecipa. E o aluno que está nos acompanhando agora, está nos ouvindo aí também pelo Spotify, de repente ele fala assim, pô, mas beleza, eles têm um ensino humanizado, têm um conhecimento sólido dos professores, mas por que eu devo ir lá? Assim, eu acho que de repente o cara tá aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, me ajuda aí. Piracicaba, Campinas. Limeira, Sim, Limeira, nessas cidades que estão ao redor aqui de Americana. Vou ter que sair meia hora, 45 minutos de viagem, vai ter que valer a pena eu ir pro E-Limite. Como vocês, quanto professores que vivem aquilo lá dentro, né, veem o dia a dia dos alunos de IPV que estão por lá,
O que vocês falariam para esse aluno, essa aluna que está nos acompanhando, falou assim, cara, é aqui o seu lugar, por quê? Perfeito. Bom, vocês perceberam que quando eu começo a falar eu não paro, né? Não sei se você gostaria de falar alguma coisa. Eu iniciaria pelo nosso corpo docente. São professores extremamente bem preparados, extremamente bem formados, experientes no vestibular, porque saber ensinar, como o Joné colocou, é muito importante. Transmitir, compartilhar o conhecimento, entender as particularidades do aluno. Só que o vestibular ele é um concurso público. E o concurso público tem especificidades. Sim. Por vezes, o vestibular não quer que você saiba de alguma coisa. Ele quer que você acerte a questão. Simples. Ele quer que você acerte a questão. E algumas questões exigem um conhecimento técnico específico, outras questões exigem uma série de competências e habilidades necessárias para resolvê-la, e outras questões exigem uma série de habilidades e competências interdisciplinares. Os nossos professores são extremamente capacitados para lidar com isso. Fundamentalmente para as universidades de São Paulo, no Recife, mas não unicamente. Nós temos alunos que acessam diversas universidades. O Joné está há mais tempo do que eu no colégio, mas a UF, por exemplo, é uma universidade que nós temos já aprovação este ano, e isso é interessante colocar, né? Para a USP, Unesp, Unicamp, não existe nenhuma aprovação em nenhuma unidade americana, porque não foi a segunda fase de USP, Unesp, Unicamp ainda. Portanto, não existe nenhum colégio que tenha uma aprovação. Né? Exatamente, mas haverá em breve. Temos aí algumas semanas, uma semana e pouco para começar a segunda fase, e a partir disso a gente vai trazer nossos números que são sólidos, como a história do Limite mostra nesses últimos 10 anos. Então, eu acho uma ótima formação dos professores, uma infraestrutura que permite ao aluno, dentre outras coisas, explorar a sua estratégia de estudos. Por exemplo, há alunos que, por condições específicas da família, precisam ficar na escola para estudar. A gente oferece esse espaço, a gente está num processo de ampliação de espaços para estudos. O nosso número de plantonistas, muitos desses, inclusive, coincidem com os professores das próprias disciplinas. Legal. Então, tem aquela proximidade. Exato, porque às vezes eu estou lá na aula, o aluno tem alguma dúvida mais de caráter generalista e ele satisfaz essa dúvida, mas quando ele vai ter dúvida? Na hora de pontuar os exercícios. Quando nós estudamos muitas vezes, por exemplo, nas ciências exatas, na ciência da natureza, como se aprende? Bom, existem vários métodos, mas fazer exercício é inescapável. E quando eu faço, e quando tá lá o Zerbe explicando, tá o Sampaio explicando, nossa, é claríssimo, eu sei tudo. Quem é Pitágoras perto de mim? Quem é Pitágoras perto de mim? Mas na hora que eu vou estudar sozinho e falar sozinho comigo mesmo. Exato. Aí você briga consigo mesmo. E aí às vezes você precisa de uma rodinha para um dia conseguir caminhar sozinho. E você ter o professor, por vez titular da disciplina, para lá, num espaço individualizado, para vem cá. É assim, eu entendi. Esse processo é um diferencial que a gente tem também. Eu queria puxar um gancho agora, até por ter vocês dois na mesa, falando de diversidade. Vocês são pessoas completamente diferentes, né? Sim. Aparências diferentes. Você que tá dizendo, né? Não. Estamos aqui numa mesa diversa. Sim. E aí, vindo dessas cidades, enfim... Temos famílias com condições financeiras diferentes, temos alguém que estudou no Limite, temos alguém que estudou numa escola pública, temos pessoas aí, jovens, que tiveram uma educação mais favorável do que outra e vão competir entre si para entrar numa grande universidade, têm sonhos iguais, enfim. É possível estudar no Limite? Temos a gente tem... É possível participar de uma prova de bolsa? Como é que é isso? Quando isso acontece? É possível se inscrever ainda? Fala um pouquinho disso pra gente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diversidade, as questões mais técnicas eu deixo pro Didoné, mas eu acho que o Brasil, talvez de maneira um pouco atrasada, mas percebeu que diversidade é algo positivo, que o diferente é bom. Acho que o mercado já começa a entender isso, que ter pessoas de trajetórias diferentes, de etnias diferentes, de gêneros diferentes, compondo uma equipe, isso é fundamental. E na educação é intrínseco também. Então, a escola tem projetos para isso. Nós temos bolsistas integrais, há bolsas parciais, os condicionantes para essas bolsas são vários. E eu acho que isso é fundamental para o aluno, que o aluno entenda que um bom pré-vestibular
isso na minha visão, na educação, tenho 10 anos de carreira, ele passa também por ter uma sala diversa. Porque permite ao aluno compreender perspectivas e trajetórias diferentes da dele. E de, inclusive, tomar isso como um ponto de incentivo, para se entender, poxa, olha a carência que essa pessoa passa, olha a trajetória desse, e apesar disso, ou por isso, tá aqui sonhando junto comigo, um sonho parecido com o meu. Então, a diversidade é algo necessário. Então, o nosso colégio passa, né, Dides, por um processo de olhar para isso com muito carinho. Numa diversidade, tanto na composição da sua equipe, discente, docente também, e na absorção desses alunos. Nós temos um projeto, por exemplo, no colégio, que faz a captação de alunos de escolas públicas para participar do nosso colégio nos itinerários formativos no ensino médio. E falando propriamente do PV, esse ano nós oferecemos um número de bolsas específico para estudantes de escola pública. Então, e ressalta-se estadual, escola pública estadual também, né? Porque muitas vezes você tem instituições públicas que já passaram por um pré-vestibulinho e acabam criando uma situação, né, favorável do ponto de vista dos vestibulares e tal. Não, a gente ofereceu bolsa realmente para pessoas que apresentam aí uma situação de carência muito forte mesmo, né? Isso é muito legal. E outra coisa que eu gostaria de desmistificar aqui, e aí vocês me falam se eu estou certo ou não, né? Já existiu, pelo menos na minha época era assim, né? Eu vou fazer... É complicado, hein? Na minha época, porque já faz aí uns 13, 14 anos que eu estou formada, então faz tempo que eu passei pelo pré-vestibular aí. Apesar de não parecer, Alex. Não seja deselegante. Ninguém aqui, aliás. Ninguém parece. Mas assim, já houve o tempo, vamos melhorar minha fala, já houve o tempo em que fazer um pré-vestibular de excelência e investir num pré-vestibular de excelência é só se eu vou fazer uma medicina, uma engenharia, uma faculdade aí, né, uma grande universidade, seja ela privada, né, ou enfim, pública. Agora, se eu vou fazer uma educação física, artes plásticas, psicologia, por que não fazer um e-limit também? Por que não investir num PV de qualidade também? Isso mudou? Isso ainda existe esse estigma de só vou fazer um PV de qualidade, investir nisso, se eu for fazer uma medicina da vida? Como é que é isso hoje? Então, o estigma ainda existe, mas não deveria existir, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, aquilo que a gente vem falando, né? Existem muitos lugares que preparam o aluno para prestar vestibular, mas depois que ele entra no ensino superior, como é que fica? Então, assim, a nossa preparação, ela olha para o aluno como um universo. Inclusive, eu estava discutindo com o Fernando esses dias, nós temos pesquisa na Unicamp, né, Fer? Né, em relação ao rendimento dos alunos de acordo com os vestibulares, né? Sim, a Conveste faz isso. Eu já tive acesso a isso na época que eu estava lá em São Paulo, na USP, o Fer me apresentou uma pesquisa agora na Unicamp. No geral, alunos que vão muito bem no vestibular apresentam uma dificuldade gigantesca dentro do ensino acadêmico. Isso é curioso. Os primeiros do vestibular se tornam os últimos dentro do ensino superior. Por quê? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, essa visão excessivamente pragmática, eu preciso de tantos pontos para passar nesse curso, nesse lugar, eu até respeito, principalmente quando a família passa por questões financeiras e às vezes escolhe algo mais em conta. Eu respeito, mas já adianta, é uma armadilha. É uma armadilha, né? Então, repito, existe esse estigma, mas eu acho que ele está caindo porque muita gente está percebendo que ele é um caminho perigoso. Sabe assim? Eu vou prestar um curso que a nota de corte no ano passado foi X, então se eu estudar nesse lugar e tiver o X, isso me garante. É suficiente. Isso é perigoso. Isso é perigoso, né? Esse excesso de conta. Então, eu penso que não importa o curso que você está escolhendo. Eu vou repetir o que ele falou lá no comecinho, né? Escolher o ensino superior é escolher a intelectualização como um projeto de vida. Claro que tem questão do mercado de trabalho, etc. Mas, assim, é um processo, assim, formador. Então, se você faz escolhas, assim, muito pautadas por um pragmatismo esvaziado de sentido, de significado, como eu falei, pode ser que você se dê mal.
né? É aquilo, assim, vamos estudar, vamos dedicar para sempre tirar a nota máxima. Sempre. E o limite vai te preparar. Exatamente. O céu é o limite. Você vai ter as possibilidades de acordo com o seu projeto de vida. Justo. Se você quer prestar medicina, que é um curso muito concorrido, você vai estar sendo bem preparada. Se você, no meio do caminho, e mudar para geografia, como eu mudei, que tem uma nota de corte bem mais baixa, você também está sendo bem preparada. E vocês têm algum exemplo exemplo lá sem ser uma medicina, sem ser alguém que se passou algum caso muito interessante, muito... Assim, no terceiro ano passado a gente teve, né? Por exemplo, uma aluna, claro, eu não vou citar o nome dela aqui, né? Porque não sei se ela autorizou, mas assim, ela sempre teve um rendimento fantástico, mas isso no caso do ensino médio, mas serve como exemplo. Participou de Olimpíadas acadêmicas, né? Medalhista de várias Olimpíadas, etc. Ela escolheu fazer ciências biológicas. É uma aluna que poderia passar em qualquer curso que ela prestasse. Ela escolheu fazer ciências biológicas. Né? Apresentou uma nota de corte, um resultado muito acima da nota de corte dela, passou com tranquilidade. Né? Por que ela escolheu? Exatamente porque ela se sente tranquila e segura para entender que a escolha que ela quiser fazer, ela vai ter sucesso. Tem gente que ainda entende que escolher alguns cursos vai implicar necessariamente como não um sucesso financeiro. E aí eu pergunto, né, fundamentalmente para quem entende um pouco de tecnologia, nós temos certeza mesmo que as profissões que hoje têm a maior média salarial daqui a 10, 20 anos sequer vão existir? E o nível superior, a escolha de um nível superior é algo angustiante para um aluno, 16, 17, 20 anos. Mas é ficar claro que é a entrada para o mercado de trabalho, ou a entrada para o mundo adulto. Nós viemos aqui, eu sou um estudante que começou a fazer economia, foi para ciências sociais, foi para pesquisa política eleitoral e agora está professor. Então, Está professor. Exatamente. O aluno, quando ele acessa o nível superior, numa boa universidade, seja ela pública ou seja privada, o que ele tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que você está escolhendo uma entrada para o nível superior. O que você vai fazer, a universidade, ela daí vem o nome, né? Uma formação universal. Ela vai te possibilitar, dentro daquela área, caminhos que são inimagináveis para você, que no momento você não consegue ver porque você não experienciou. E dentro da universidade você vai poder escolher seus caminhos. Se o seu caminho é escolher uma especialidade da sua profissão que te possibilite um maior ganho econômico-financeiro, a universidade vai te proporcionar isso. Talvez não necessariamente pelo ensino acadêmico, mas pela rede de relacionamentos que você vai cultivar lá dentro. Que é uma das coisas principais. Seja na faculdade ou no PV. Sim, também. Né? Quantas pessoas não se conheceram no cursinho ou na escola ali, sim, e dali começaram juntas um negócio ou alguma coisa do tipo, né? Eu acho que isso que vocês falaram é o que de fato você que nos acompanha agora tem que ter. A faculdade ou o PV, vamos colocar assim, já antecipando, é um ponto de partida, né? Para que você comece a conhecer o mundo real, né? Esse mundão que tem tantas oportunidades pra gente, mas às vezes a gente se fecha tanto em nota, né? Em quantidade de pontos, que esquece que tem muito mais do que isso pra gente viver, pra gente aproveitar no dia a dia do vestibulando. Sim. Né? É muito importante olhar para o seu rendimento, fazer os simulados, lógico, e olhar para as notas. Lógico. Mas é sempre entender que isso é um meio e não um fim em si mesmo. Sim. Né? Eu não preciso tirar nota, eu preciso passar no vestibular dos meus sonhos e me realizar. Sim. A nota faz parte desse processo. Como você disse, né? Achar esse significado, né? Isso. Encontrar esse significado que você quer, não só para esse momento, mas automaticamente a cada dia você encontrando isso para a sua vida, né? Eu acho que às vezes você entrou, quantas pessoas de repente não passaram em medicina, chegam no momento dentro ali no terceiro ano de medicina, cara, não foi isso que eu imaginei. E aí pula para outro lado e não tem nada errado nisso. É lógico que quanto mais a gente entender antes, né, o que a gente, a área que a gente quer pelo menos, né, é melhor pra gente evitar erros, né? Senão vira bagunça. Mas é óbvio que tem situações que você vai encontrar, como o Fernando disse,
no dia a dia da faculdade. Você vai descobrir coisas na faculdade e o quanto é gostoso isso também, né? E os erros são perdoáveis, né, Dida, né? Justo. Precisa ser, senão como é que a gente cresce, não é? Exatamente. Deixa eu contar para vocês aqui rapidinho, eu lembrei de um outro caso, de uma aluna nossa, e essa história é de hoje, né? Quentinha. Ela, medicina, tá com a gente há 2 anos, esse é o 3º, né, medicina, e sempre batia na trave. Neste ano, depois de muita orientação, inclusive por profissional do campo da psi, né, eu não sei se é uma psicanalista ou uma psicóloga que a cuida, ela decidiu fazer psicologia. Então, não quero mais medicina, quero psicologia, e foi uma epifania, né? Nossa, não, eu quero ser psicóloga, eu não quero mais ser médica, etc. Falou, pô, que bom, você está feliz com a decisão? Claro que sim, etc. Adivinha o que aconteceu? Né? Saiu agora o resultado, quer dizer, saiu o resultado não, mas a gente teve a prova da FUVEST, ela fez a correção informal, o Enem, ela tirou notas para medicina. Pra psicologia. Tirou ela o tá super peso. bem. Tirou o peso. Ela tá super bem, né? E eu falei, e aí, você tá brava com isso? Ela falou, pelo contrário. Eu falei, continua com a decisão. Tirou o peso. Então você vê como são as coisas. Quando ela se descobriu como uma futura psicóloga, foi um piano que ela tirou das costas. Isso lhe trouxe leveza para continuar estudando. E eu acho que é até interessante essa dica que você trouxe, Didoné, para o papai, para a mamãe, ou para aquele que, né, tá ali junto com o vestibulando. E para você, vestibulando, que já tá aí com seus 17, 18... O quanto é importante também, de repente, se você achar que precisa, uma ajuda psicológica. Sim, né? sim. Assim, com certeza. Direcionada. Né? Direcionada. Sim. O quanto vale a pena, que às vezes o problema está aqui. Né? Sim. E não é estudar, você estuda, saber você sabe, mas chega na hora, você não tem aquele poder mental de segurar o rojão, como a gente brinca, né? Às vezes com uma leve... um leve conhecimento de alguém de fora, né? Vamos colocar assim, sim, te ajuda a passar, né? a passar por essa fase, por esses mares que às vezes são tão revoltos, né? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sou super a favor. Claro, né? Como qualquer profissão, nós temos bons e maus profissionais, qualquer profissão. Lógico. Mas um bom profissional te orientando, processo terapêutico, faz muito bem, muito bem. A gente está chegando meio que no final, né? Mas a gente tem alguns números que vocês gostariam de passar pra gente, assim, de pessoas que foram, de alunos que foram aprovados. Como é que... Conta pra gente um pouquinho desse. Inclusive, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Camila, né? Sobre a questão dos alunos estudarem com a gente, etc. Por que estudar no limite? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? A gente pode falar? Eu queria saber mais, eu fiquei só com uma dúvida. Quanto tempo de aula eu tenho... Quanto tempo eu tenho de sala de aula? Sim. Isso ficou um pouquinho pra mim... Legal. Então, acho que para quem está escutando é importante saber como que é o dia a dia. Se vocês me permitirem, assim. Eu vou emendar essas duas questões, porque eu já trago os números. Beleza, né? Legal. Quando o Limite foi criado, e teve isso a cargo da coordenadora Ângela, uma pessoa que tem muito meu respeito, uma grande admiração, a ideia, né, da mantenedora junto com a coordenadora era o seguinte, olha, ninguém mais precisa sair da cidade para buscar um cursinho de excelência. A ideia era essa, trazer para a Americana e região aquilo que antes muito iam buscar em outros lugares. Com todo respeito aos concorrentes, etc., mas outro material didático, outra carga, outro corpo de professores, né? Então a ideia era essa. E eu reafirmo, né? Então, assim, de fato, nós temos hoje em Americana e região um cursinho que é comparável aos nomes mais sólidos que nós temos no estado, que está no Brasil. E os nossos resultados mostram isso. O nosso material, o sistema de ensino poliedro, que é consolidado nesse ramo, falo com tranquilidade para essa proposta voltada para os vestibulares, na minha opinião, tá? É o melhor que nós temos, né? No geral, né? Uma proposta mais sólida. Foi um dos primeiros a entender as plataformas online como espaço de estudo, né? Organizado metodologicamente. Tem muitos simulados, muito bem construídos, então esse também é diferencial. Né? O Fernando enalteceu a qualidade do nosso corpo docente, a questão da diversidade importantíssima, a humanização no trato com os alunos, tudo isso. E vamos falar de questões mais técnicas. Né?
Então, nós temos 2 PVs, tá? Um PV que a gente chama de top e o PV MED, medicina, né? Claro que os alunos que prestam medicina muitas vezes procuram o MED, mas isso não é obrigatório, tá? Nem todo aluno que vai prestar medicina vê a necessidade de fazer o MED, nem todo aluno que não vai prestar medicina vai fazer o curso top, tá? Então, são 2 produtos diferentes, um é mais voltado para a medicina, mas nada impede do aluno fazer um ou outro. Qual que é a diferença entre os dois? Né? Os 2 trabalham com o material de ponta de um sistema de ponta chamado poliedro. Então, isso é importante. Então, é importante a gente lembrar que o poliedro é um sistema de ensino que oferece diferentes produtos, com diferentes valores e, portanto, diferentes cargas, diferentes qualidades. Né? A gente usa com os 2 que são ponta de lança. Então, a nossa turma top usa o material tetra e a turma medicina o material MED, medicina. Né? Qual a diferença entre os 2? A turma MED tem 46 aulas por semana, são aulas de 45 minutos, tá? São 46 aulas, tá? A turma top 43. Tá? A nossa filosofia e sociologia é semanal e não quinzenal, como a maioria dos cursinhos, né? E eu estou negociando com a mantenedora novidades. Eu não vou falar nada aqui porque depois não dá certo, mas a ideia é estender ainda mais. Tá? Nós temos uma oferta de plantonistas, né, de horários de plantão bastante generosa, principalmente nas disciplinas que oferecem mais dificuldade, como a questão das exatas, a matemática, ciências da natureza, mas também nas humanidades. Né? Quase todos os nossos plantões são oferecidos pelos nossos próprios professores. Né? Se não são nossos próprios professores, mas são professores atuantes. Né? Então, o nosso corpo de plantonista é um corpo muito sólido, que tem experiência. Né? Não são jovens universitários. E nada contra, eu já fui um jovem universitário plantonista, isso é importante para a nossa carreira, mas querendo ou não, quando você tem plantonistas que já são professores com experiência, isso faz uma diferença enorme. Né? E os resultados vêm aparecendo. Então, assim, no ano passado e no ano retrasado, nós tivemos alguns números não tão satisfatórios como a gente gostaria, em virtude das questões que envolvem a pandemia, etc. Né? O ano passado foi um ano difícil, porque foi um ano em que a pandemia ainda reverberava muito e, infelizmente, nós tivemos um ano de adiantamento dos vestibulares. Né? Esse ano também tivemos, né? Mas o baque maior foi no ano passado. Mas ainda assim tem números que eu me orgulho muito, então queria dividir um pouquinho com vocês, tá? Por favor. Então, assim, 10 anos de limite, nós temos até o momento quase 1.200 aprovações, tá? Para ser mais exato, 1.179, né? 53% das nossas aprovações, ou seja, mais da metade, é de instituição pública, né? Instituição pública. E é importante lembrar que o nosso cursinho ele é relativamente menor, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com grandes marcas, né? Então, a nossa sala, a medicina hoje está com 40, a top está com 70, né? E então, quer dizer, os nossos números relativos são muito altos, né? Como eu falei, 53% dentro de instituição pública, isso é bem difícil de se conquistar e eu tenho muito orgulho desse número. Passar para vocês mais algumas informações aqui, né? No ano passado, nós tivemos uma aprovação em medicina pública na Estadual de Minas Gerais do nosso terceiro ano direto e uma do nosso cursinho. Né? Nós tivemos 2, tá? No ano retrasado, nós tivemos também 3 aprovações em medicina pública, sendo que uma aluna passou em 2, ela passou na Unesp e na UFO. Né? Neste ano, nós temos só na Unicamp, na segunda fase, me corrija aqui, Fer, acho que são 6 ou 7 alunos, né, da medicina que foram para a segunda fase. Na Unicamp, né? A gente tem 7 alunos. Tem, só na Unicamp, segunda fase. Extraoficialmente, nós temos alguns nomes na USP também, mas a lista ainda não saiu, né? A lista oficial. A gente sabe pela expectativa do nosso de corte, na de USP e Unesp também. Então, não oficialmente dá para ter essa projeção. Este ano nós teremos um número, muito provavelmente, um número bem superior de aprovações. Dá para ser otimista, com toda certeza. Né? Nós sempre tivemos aprovações em grandes instituições públicas. Né? O número 1 em medicina da USP já foi nosso aluno. Que legal.
Nós tivemos no ano passado um aluno que passou em Direito na São Francisco, na USP, direto do 3º ano. 3 alunos em Engenharia da Computação da Unicamp e um em Ciência da Computação também na Unicamp. Então, assim, odontologia, nós temos vários alunos. Só no ano passado, deixa eu ver se eu consigo, porque isso toma um pouco de tempo aqui. Mas, quer ver? 3ª série, top, Fico imaginando média. esse computador, tanta gente que passa nesse computador, hein? Odonto. É arquivo pra caramba desse computador, de tanta gente que passa nos vestibulares. Olha lá. Então, assim, só de 40 alunos, nós tivemos 4 em odonto em universidades públicas. Né? Em universidades públicas. Então, é isso. Quer dizer, a gente tem bastante orgulho dos nossos números. E, de fato, por isso mesmo, o público que nos procura, no geral, é um público que busca vestibulares mais concorridos. A gente, aqui, hoje, está tentando destruir um pouco esse estigma. O limite é para todos, né? Mas a procura, até o momento, ela está muito pautada nisso. Então, se a gente pegar aqui... Cadê meu gráficozinho aqui? Enquanto o Joné busca, é interessante colocar. Você coloca 53% de alunos aprovados em universidades públicas. E mesmo os alunos aprovados em universidades privadas, são universidades privadas de grande reconhecimento e grande renome. Portanto, a concorrência é alta. A concorrência é alta. Os vestibulandos sabem que uma aprovação na FGV não é uma aprovação simples, por exemplo. Para citar aqui uma das universidades, dentre outras privadas, que nós temos alto índice de aprovação. Sim. PUC Campinas, PUC São Paulo, né? Inclusive em cursos bem concorridos com medicina. Einstein, o primeiro lugar da Einstein do ano passado foi nosso aluno. Olha aí. Né? Então, inclusive, muitos desses alunos aprovados em posições de destaque em universidades privadas conseguem bolsas parciais e totais, ou totais, né? A depender da sua posição no vestibular. Portanto, prestar uma universidade pública e uma universidade privada é uma estratégia, inclusive orientado por nós, é uma estratégia de muitos estudantes, porque esse campo das possibilidades de bolsas, ele é real, ele existe. É possível. Ele é real, possível. Toda a universidade quer alunos de destaque. Sim. Inclusive, a prova de bolsa do iLimit acontece quando? Então, boa pergunta. Aconteceria nesse fim de semana agora, tá? Dia 25, né? Agora, nesse ano, os vestibulares mudaram muito as datas, né? Eles foram adiantados mais uma vez. Unicamp, Unesp, FUVEST terão as suas segundas fases todas em dezembro. Isso é inédito, né? Era sempre em janeiro. Então, por isso, o nosso calendário precisa mexer um pouquinho, mas seja como for, isso ainda vai ser confirmado, mas muito provavelmente a gente terá não no próximo sábado, no outro, que cai dia... Comecinho do mês, né? Isso. Dezembro, né? Comecinho do mês de dezembro. Então... Dia 25, dia 2, tá? Essa data ainda vai ser confirmada. E pode se inscrever para essa prova até quando? Então, isso que eu ia falar, dá para se inscrever até sexta-feira, no dia anterior, não tem problema. Então, eu vou pedir para a galera acompanhar o nosso Instagram. Tá? Então, lá no Instagram, a gente envia ali, vai ter o link para inscrição. Todas as informações, data, horário, que Qual levar. Que é o Insta? Tá? É Colégio Limite. Colégio Limite. Tá? Então, Colégio Limite. Colégio Limite. Você fica sabendo de todas as informações. E você que é vestibulando aí, não pode ter preguiça, hein? Então vai lá e pesquisa. Sua vida é pesquisar e estudar. Além de outras coisas. Então vai lá e pesquisa certinho essa informação, porque a gente sabe que vivemos tempos de várias mudanças, né? E o vestibular não é diferente. Então fique ligado, fique atento, para que você não perca essa oportunidade. Perfeito. Entregamos, querem falar mais alguma coisa que esquecemos? Só para a gente fechar. Sim. Vocês ficam ansiosos com os resultados dos seus alunos? Sempre. Com certeza, né? Sempre. Sim. Ansioso, mas bem esperançoso. Sim. Legal. Esse ano eu tô bem otimista. Sim. Legal. Sim. Bom. Eu acho que é um trabalho de um ano todo, né? E aí vai lá fazer uma confidência aqui, né? Ontem a gente estava em Piracicaba, na Anhanguera, onde foi aplicado. A maioria dos nossos alunos se concentram. Todo o vestibular a gente vai na porta dos vestibulares. É importante força, né? Sim, ver os professores. Poxa, vai dar motivação, certo. E alguns alunos estavam bem confiantes. Um deles, muito confiante, chega para mim no terceiro e fala:
Fernando, vai dar, hein? Vai dar bom, certo, hein? vai dar certo. Ele falou, chuta quanto eu vou acertar. O curso dele tem uma concorrência, ele precisaria de 50 e alguma coisa pontos. Eu falei, cara, mais de 60. Ele falou, sério? Aí ontem à noite ele mandou mensagem, Fer, 65. Ai, que delícia. Então foi legal. Ontem não, anteontem, né? Foi domingo. Gostoso, né? Muito bom. Legal. Que legal. Essa parte é uma delícia. Pois Bom, pessoal, trocamos uma ideia deliciosa aqui sobre pré-vestibular, ensino superior, projeto de vida, com o Didoné, com o Fernando do Colégio Limite. Acompanhem os próximos, porque temos aí vários episódios para acontecer, onde nós vamos entrevistar ex-pré-vestibulandos do Ilimite que passaram aí em medicina, engenharia, artes plásticas. Temos várias pessoas que nós vamos chamar para poder bater um papo, para perguntar para eles o que eles fariam de novo, o que eles não fariam, para dar dicas para você. Contar alguns segredos. Contar alguns segredos, dicas, né? Para você que tá aí nessa empreitada, que tá aí procurando o cursinho a fazer, eles vão te explicar o porquê do Ilimite, né? O que eles gostavam lá, o que eles não gostavam lá, o que eles mudariam, né? Enfim, vamos abrir o jogo aqui e falar com você, falar com o pai, falar com a mãe, com as famílias, porque realmente é enriquecer projetos de vida. E acho que é isso que vocês querem lá dentro, esse estudante, esse aluno, esse ser humano que quer mais, Sim. né? Que não quer uma vida medíocre, que quer sair disso, que realmente quer ser Ilimite. Certo? Agradeço demais a oportunidade. Agradeço de verdade. E se você pensa na possibilidade de estudar com a gente, venha falar com a gente. Tá? A gente tem a prova de bolsa. A gente valoriza, sim, o esforço, o mérito, mas a gente também é bastante atencioso com as questões socioeconômicas. Nós temos um trabalho específico, um departamento específico para análise de condição socioeconômica. Por tradição, a gente sempre oferece 10 bolsas para o PV todo ano. Tá? Estamos negociando a possibilidade de aumentar, né? Bolsas voltadas para a situação de carência, vulnerabilidade social. Então, vem sem medo. Vem sem medo. O Ilimite é para quem gosta de estudar, para quem quer, para quem busca um projeto e precisa do nosso auxílio, um auxílio metodologicamente sustentado, sólido. Né? Modéstia à parte, a gente já tem alguma experiência, muito estudo por trás. Então, vem sem medo bater um papo com a gente. Os braços estão abertos. Legal. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente sempre termina dando as mãos aqui quando o episódio é bom. Tá bom, quando é bom. Obrigada, gente. Então tá. Obrigadão, valeu. Acompanhem o Instagram do Ilimite, o YouTube do Ilimite e esses próximos pré-vestibulandos aí para vocês tirarem todas as suas dúvidas. E boa sorte nas provas. E boa sorte nas provas. Valeu. Tchau, valeu.